Olá, meus queridos seres de luz, bem-vindos ao canal Conexões Infinitas. Sou a Madu. Hoje vamos fazer uma leitura especial para os nossos queridos nativos de Escorpião. Esta leitura é referente ao mês de Abril, é a leitura geral do mês de Abril para vós. É uma leitura que está então ligada a quem tenha então os aspectos do Sol, Lua, Ascendente ou Vênus em Escorpião. Igualmente válida também para quem tem uma relação próxima destes nossos queridos nativos de Escorpião. Uma leitura generalizada, já sabemos, fiquem apenas e somente com o que ressoa convosco. É também uma leitura que neste momento não sabemos para onde ela nos vai então guiar. Ela é a leitura geral, não sabemos qual é o rumo que ela vai então tomar. Queremos aproveitar também este momento tão delicado para vos desejar então o melhor possível na vossa vida, que esteja a correr bem convosco, com os vossos entes queridos, com a vossa experiência. Que se cuidem, por favor, que acatem as ordens para a vossa proteção e para a vossa família também. Vamos todos ficar bem e, obviamente, ninguém vai ficar igual. Depois de tudo isto acontecer, depois de todas estas situações acontecerem, seremos então pessoas muito mais respeitosas por todas as formas de vida e percebemos então que isto é uma situação muito delicada e que, obviamente, todos vamos retirar desta situação uma grande valorização a nível de consciência e não só. Esperando então que todos estejam bem, vamos proceder então à nossa leitura e vamos pedir que nos ofereçam então as cartas necessárias, as cartas que necessitamos de vos mostrar para a vossa energia, para o vosso trabalho do mês de Abril. Fiquem apenas só com aquilo que ressoa convosco. Ok? Ok, boa. Ok, então temos as cartas necessárias. Vamos proceder à leitura das mesmas, fazer a interpretação, depois fazer a clarificação necessária e depois também, se for necessário, obviamente vamos fazer também a procura das mensagens finais para vós. Então a carta do 7 de ouros, carta do 9 de paus, rainha de espadas, as de copas, 3 de espadas, 8 de copas, a estrela, o cavaleiro de copas, o 6 de ouros, o cavaleiro de ouros e o 9 de ouros. Muito curioso. Muito curioso, muito bem. Então, muito bem. Muito bem. A carta, temos aqui duas cartas centrais. Temos aqui a carta da Rainha de Espadas e a carta da Estrela. À esquerda da Rainha de Espadas está um grande trabalho de dedicação e empenho em manterem então o vosso bem-estar pessoal, onde implica muita paciência. O 9 de paus fala então de grandes fardos que têm então transportado. Não tem sido fácil, tem sido de facto profundo, intenso, que vos tem esgotado, mas que continuam de facto com uma energia renovada, com uma grande força interior para ultrapassarem as situações, muito embora neste momento estejam um pouco frios, um pouco gelados, muitos de vós de facto, não só com as situações mundiais, mas também com as vossas situações pessoais. À direita da Rainha de Espadas temos
o As de Copas e o Três de Espadas. O As de Copas fala-nos de muito amor e o Três de Espadas fala-nos de uma grande desilusão de amor. Para muitos. Para outros pode ter sido uma desilusão ligada a alguma situação que amavam, que gostam, que queriam, que desejavam e que de facto tiveram uma grande decepção nessa situação. Inclinamos-nos neste momento mais para a situação amorosa, que para muitos de vós foi decepcionante. Então, houve aqui, de facto, há como que aqui uma atitude de muita lógica, necessidade de clareza. Alguns de vós estão gelados independentemente de amarem, de gostarem. Há aqui uma grande decepção, uma grande desilusão, um coração quebrantado, partido, que neste momento precisa então de ser restaurado. A carta do 8 de Copas fala-nos então de alguma estagnação, pausa, eventualmente numa situação não só ligada à vossa parte amorosa, para aqueles que é ligada à vossa parte afetiva, amorosa, como inclusivamente a alguma situação da vossa vida onde tiveram desilusões e perdas, obviamente ligadas a esta situação, a este momento, e que vos deixaram então numa atitude de estagnação, numa atitude de grande tristeza, de grande perda, inclusivamente. A Carta da Estrela fala-nos em cura, em restabelecerem-se, em haver aqui apoio incondicional da espiritualidade, em haver equilíbrio. Juntamente com a carta aqui do Cavaleiro de Copas, fala-nos aqui a vossa disponibilidade, não só de oferecer o voto de confiança a alguém, ainda assim, ou receberem então uma grande dádiva de amor de alguém. Com o Cavaleiro de Ouros, fala-nos então aqui também que pode ser possível essa situação para muitos de vós e também a compensação de algo que provavelmente no passado próximo não tenha acontecido, que é de facto aqui a carta da generosidade, em que alguém deu mais do que recebeu, alguém aqui se aproveitou da situação, não foi suficientemente maduro e criou então esta descompensação. O vosso trabalho já estava aqui mostrado com a carta do 7 de Ouros. A carta do 9 de Ouros mostra então aqui neste momento a vossa preocupação em se restaurarem, em se reequilibrarem, mas ainda assim um pouco distantes da situação e em pausa com a vossa situação amorosa ou outra situação ligada na vossa vida a alguma perda, continuam então a acreditar e na capacidade não só de cura que têm, como também de acreditar que é possível então reencontrar o caminho, reencontrar o ajuste para muitos de vós e, de facto, o saírem vitoriosos desta situação, que deve ter sido muito, muito dolorosa para muitos de vós. Vamos pedir, então, clarificação. É absolutamente essencial a clarificação em algumas cartas que aqui estão. Vamos, então, pedir que essa clarificação seja feita. Por favor. E a primeira clarificação é, de facto, para a carta do Três de Espadas, que é uma carta muitíssimo desgastante, preocupante, com uma energia muito, muito, muito complicada, muito triste. Vamos então ver o que se passou, se nos for possível. Muito bem, então. Incrível. Foi realmente trágico. Trágico para muitos de vós. A carta volta a repetir, de facto, a energia. Foi muito trágico para vós. Três de Espadas, então, explicado de novo pelo Três de Espadas, foi de facto gravíssimo para muitos de vós. Há aqui uma princesa, uma rainha de ouros, que é a compensação desta situação, o poderem então estabilizarem-se, o trabalharem na vossa estabilidade, também aqui a capacidade de se regenerarem, e também de acreditarem neste salto de fé aqui do louco. É incrível, queridos conselheiros, como esta energia se repete, mostrando efetivamente o
o gravoso que foi então a situação, muito, muito grave, muito complicado. Lamento profundamente. Muito bem, então vamos ver o que quer dizer a carta do 8. Incrível. Viraram todas estas cartas, vamos aceitá-las. Íamos pedir explicação para a carta do 8 de copas, a carta então do afastamento e do estagnamento, a carta da rainha de copas, já vamos explicar, a carta do 4 de copas, que fala aqui então da contemplação destas situações ligadas a esta perda emocional. 2 de copas fala-nos então aqui numa alma que está no vosso caminho, que ainda está no vosso caminho. Aqui há amor, Aqui há amor, indubitavelmente, independentemente do que aconteceu. A carta do pajem de copas, aqui alguém mais jovem se calhar que vós, ou vice-versa, mas aqui há algum comportamento bastante imaturo de alguém. A necessidade da comunicação, que parece que não está a existir, porque há aqui uma pausa em que provavelmente não há comunicação. É incrível, realmente isto é incrível mesmo, queridos consulentes. É uma leitura geral, mas veio exatamente tocar uma situação de afetos. A carta do As de Ouros, aqui a garantia de começos e renovos. Não só aqui ligado a esta pessoa, para muitos de vós sim, se couber na vossa vida, porque há aqui a carta do 2 de copas. E esta carta do 2 de copas fala-nos então em almas que estão então no mesmo caminho uma da outra. A carta do As então de Ouros, que é os começos, os inícios, e a carta, de novo, repete a mesma carta do 9 de Ouros, que é o trabalho intenso que estão a fazer convosco. Queridos consulentes, há aqui muita esperança mesmo, para muitos de vós, há aqui muita esperança. Vamos pedir explicação agora para a Rainha de Espadas. O que significa a Rainha de Espadas? É uma leitura muito clara, uma leitura muito profunda, muito clara mesmo. Okay. Rainha de Espadas volta a repetir a mesma energia do 7 de Ouros, que é a carta da paciência, a carta do trabalho individual, o não terem parado de facto de trabalharem no sentido de se equilibrarem. E não foi fácil, porque quando uma energia que pedimos clarificação é de facto clarificada com a mesma energia, é porque a situação foi muito grave mesmo. Um pouco mais de explicação para a Rainha de Espadas. Ok, temos mais 5 cartas sobre a mesa, não vamos rejeitar, é uma leitura intensíssima. Então a carta da papisa, a vossa intuição a trabalhar, o procurarem de várias formas e maneiras o vosso equilíbrio, pela oração, pela meditação, pela busca e ajuda espiritual, pela orientação, que pedem a alguém que vos ajude, que vos compense, que vos oriente. A carta seguinte é a carta da pausa, fala-nos então efetivamente aqui da pausa. Há aqui uma pausa na vossa comunicação, bastante complicada, mas que de facto tem sido o momento em que têm encontrado então a possibilidade de se reequilibrarem. Devo dizer que aqui o 8 de paus fala em comunicação. A comunicação vai acontecer, se ainda não aconteceu, ela vai acontecer. Tem a carta do Rei de Copas e tinha-vos falado em almas que estão no mesmo caminho uma da outra. Quero lembrar-vos, queridos consulentes, temos aqui a carta do 2 de Copas. Almas que estão no caminho uma da outra ainda estão. E temos aqui um casal sobre a mesa. A carta da Rainha de Copas e do Rei de Copas não nos mostram então quaisquer dúvidas. Há aqui um casal sobre a mesa e há grandes possibilidades de se reencontrarem. Há grandes possibilidades de se reencontrarem, independentemente das circunstâncias que estão a acontecer. Parece-nos aqui
o pajem de espadas. De novo, aqui já tínhamos o pajem de copas. O pajem de espadas vem-nos então falar também, aqui de novo, de alguém, é alguém inteligente, alguém mais jovem do que vós, eventualmente, ou pode ser o contrário, alguém com comportamento imaturo, alguém que procura e vos vigia de alguma forma por algum meio, quer no meio multimédia, quer através da sua própria presença e observando de alguma forma aquilo que estão a fazer, porque há aqui de facto uma tentativa de procura e busca de saberem o que está a passar-se convosco. A carta do julgamento, queridos conselheiros, para além de ter sido uma situação kármica, que é obviamente, a carta do julgamento traz-nos também a sanação, traz-nos de novo então à vida aquilo que está aparentemente morto. É a carta do retorno a casa, é a carta do renascer, é a carta da reconciliação. Para muitos de vós, se couber na vossa vida, está aqui então a certeza que já tínhamos falado de que realmente é uma situação que está no vosso caminho. E o fim dos vossos fardos, com o 10 de paus. É uma leitura intensíssima, queridos conselheiros, uma leitura intensíssima. Vamos só pedir aqui uma clarificação. Temos duas vezes a mesma energia, o 9 de ouros. Vamos então pedir só então, uma clarificação. Ok, de hoje. Vamos então ver o que é que se passa aqui. Vamos ver então o que é que se passa aqui. Incrível, 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 queridos conselheiros. É incrível, incrível. A carta do Imperador é o que significa aqui este 9 de ouros. Portanto, não se furtam de facto a manterem-se nesta atitude de se restabelecerem, de se colocarem de facto numa circunstância de trabalharem num sentido de se melhorarem como pessoas, de se amarem, de cultivarem o amor próprio, que é uma coisa muito importante. A carta do 6 de espadas fala aqui de facto do procurarem então rumar para águas mais calmas. Há aqui um trabalho de reaproximação também de alguém. Aqui há um trabalho de reaproximação de alguém também. A carta do 3 de ouros, que é uma carta de quererem de facto trabalhar para que todas estas situações se resolvam e se restabeleçam. Sem dúvida temos aqui então esta circunstância bem patente. Mostra-nos aqui também de uma forma velada que houve aqui uma terceira pessoa, uma terceira situação que se colocou no vosso caminho, na vossa vida. Sim, também. Mas, mais uma vez, queridos consulentes, a prova de que existem de facto aqui uma ligação de circunstâncias do passado. 6 de copas. 6 de copas é a carta que fala então em caminhos de alma, em caminhos mútuos, em lembranças do passado, em vidas em conjunto, neste tempo e noutros tempos, em que realmente existe também aqui, mais uma vez, a energia da reconciliação. Queridos conselheiros, mais uma vez sobre a mesa temos a certeza de que, se couber na vossa vida, vai haver aqui uma reconciliação, vai haver aqui um reajuste, vai aqui haver um renascer das situações e que, inclusivamente, é tão forte que, nesta leitura geral para o mês de abril, acontece então uma circunstância de muita importância relativamente aos ajustes ligados então com esta ligação tão intensa. Muito bem, vamos pedir então a explicação final. Por favor, precisamos da explicação final. Dias, por favor. Então, temos a carta do ermita, o tempo de recolhimento, o tempo de verem o caminho, o tempo de perceberem, então, o que realmente devem ajustar na vossa vida, o procurarem a vossa luz interior, o procurarem, então, um caminho de sabedoria. A carta do 5 de ouros mostra, então, para muitos de vós, a vossa condição, a vossa circunstância pessoal, o sentirem-se abandonados, o sentirem-se sós. Para muitos de vós pode ser real,
neste momento, esta situação. Tanto pode ser no sentido moral, mental, como também no sentido físico. Temos aqui mais duas cartas que nos ofereceram. Vamos então ver quais são. A carta do Rei de Copas. Mais uma vez, a prova de amor. Temos duas vezes o Rei de Copas sobre a mesa. Este Rei de Copas tem uma característica muito interessante, que é, de facto, ele sente muito amor, mas não consegue falá-lo, não o consegue expressar por palavras. Pode expressá-lo por atos e expressá-lo-á com certeza, mas não consegue ter então palavras para poder então expressar aquilo que tem, aquilo que sente, aquilo que tem para dar. A carta do 5 de espadas, aqui o medo, o stress ligado à situação, que é mais do que óbvio, que é mais do que justificado. Pedir um pouco mais de esclarecimento para terminarmos então, e vamos então depois pedir as mensagens finais. Carta da Lua, os vossos medos, os segredos que estão envolvidos nesta situação, a vossa preocupação pessoal, enfim. Aqui também o trabalhar profundamente de novo com a vossa intuição. Isto só mais um pouco de esclarecimento para terminarmos aqui. Okay? Vamos aceitar as cartas que nos ofereceram. Muito bem, então. Mais uma vez um pajem. Temos aqui o pajem de paus. A comunicação, aqui a vontade de comunicar, a vontade de entrar em contacto, a vontade de poder então falar, visto que há aqui uma pausa. Já tínhamos aqui a carta da comunicação sobre a mesa. Mais uma vez aqui a retratação de alguém que se mostra imaturo, se mostra então bastante reconhecido de que realmente, ou reconhecida que realmente não agiu da melhor forma. A carta do pendurado, neste momento, há que aguardar um pouco, há que ver as perspectivas, neste momento temos que aguardar, há que aguardar um pouco, não haver precipitação, haver aqui a carta das decisões, aqui a carta do 2 de espadas, há decisões aqui a tomar, a fazer, e a carta do imperador. Aqui a vossa vontade férrea de não, então, de não deixar que nenhuma destas situações na vossa vida vos escape, vos deixe então de esperar e aguardarem pelo vosso objetivo, pelo vosso alvo. Também este imperador neste momento está em tempo de aguardar, em tempo de espera. Como se trata então de uma leitura ligada ao amor, vamos então ver o que se passa então com a mensagem dos Anjos do Romance. Faz sentido? A leitura é toda ela vocacionada para a parte afetiva. Vamos então ver qual é então o conselho para vós. Muito bem. Pedimos então que nos seja oferecida a mensagem para os nossos queridos nativos de Escorpião, onde realmente existiu aqui uma situação muito intensa. Temos um conselho para os nossos queridos nativos de Escorpião, por favor. Ok, vamos aqui as cartas. Atração, há aqui atração, obviamente há aqui muita atração ainda, muita atração. Há aqui bastante codependência, ou pelo menos a situação criou aqui bastante codependência. Ok, temos aqui outra carta. A carta da química, a atração, química, sem dúvida. Há aqui almas que estão ainda seguramente no caminho uma da outra. Falámos do casal de copas que está na mesa duas vezes, falámos do 6 de copas, falámos da carta do 2 de copas, falámos da carta do julgamento. Todas estas são cartas que nos falam então em reabilitação desta ligação com esta pessoa, se couber na vossa vida. Vamos pedir um pouco mais de esclarecimento. A carta da conversa de coração aberto. A carta do dê uma oportunidade à sua relação. Muito bem. Então,
Vamos então ficar por aqui relativamente aos conselhos. Muito bem, vamos pedir também, visto que, mais uma vez, se trata de uma leitura ligada aos afetos, vamos ver então o que fala as cartas dos suspiros de amor. Queridos guias, por favor, necessitamos que nos ofereçam então um conselho dos suspiros de amor para os nossos queridos nativos de Escorpião. Temos uma primeira carta. A tu, como se o seu companheiro ou companheira estivesse aqui agora. Que maravilhoso. Simplesmente maravilhoso, queridos conselheiros. Simplesmente maravilhoso. A carta seguinte, esteja no presente para que os seus sonhos do futuro se possam então realizar e, conforme tínhamos falado convosco, há aqui uma união de corações, uma conexão espiritual fortíssima. Uma união de corações. Então, as cartas que tínhamos falado antes, esta capacidade de recuperação e restabelecimento desta relação está, então, aqui, mais uma vez, em evidência para vós. Vou retirar também, visto que é uma leitura que tinha por objetivo ser uma leitura geral para o mês de abril, à semelhança do que temos feito então com outros signos, vamos então também deixar para vós um conselho do mapa encantado. Vamos então pedir que nos sejam oferecidas então as mensagens necessárias para deixar convosco, queridos consulentes. É uma leitura intensíssima, maravilhosa, e peço desculpa de ser tão longa, mas não podemos fazer de outra maneira. Maravilhoso. Olhem só a carta que saltou, compasso, portanto, implica de facto um tempo divino para que todas estas coisas ocorram. Ok. Muito bem. A carta do Bone Collector tem a ver então com a capacidade de podermos manifestar na nossa vida os nossos sonhos. Goblin significa então grandes momentos de muita dúvida, de muito obscuros, muito cheios de grande preocupação. Já tínhamos a carta da Lua também que nos falava disso. A carta do apanha esta onda, dois golfinhos então aqui a saltarem nesta onda. Então apanha esta onda maravilhosa que está aqui de grande esperança para vós. Vamos pedir só mais um. Maravilhoso. Então, a carta da metamorfose. Então, vai haver aqui uma transformação. Seguramente vai haver aqui uma transformação para vós, queridos consulentes. Não temos quaisquer dúvidas. Vai haver aqui a transformação que tanto desejam para muitos de vós, a união de corações, o reatar, então, aqui uma relação, se couber na vossa vida. Todas estas manifestações têm então tanto a ver com tudo aquilo que realmente falámos convosco. Temos aqui no fundo do deck, temos a carta do Proteja os seus tesouros. Então também esta situação é para muitos de vós proteger os seus tesouros. Faz parte então da proteção dos vossos tesouros. Ainda me estão a pedir para tirar mais uma carta e eu vou fazê-lo, com certeza. Vou fazê-lo. Deverá haver mais algum recado para vós. Peço perdão, caíram uma série de cartas. Peço perdão por esta interrupção, peço desculpa. Existe seguramente aqui... perdão.
existe aqui seguramente muito trabalho a ser feito ainda, dado que estes incidentes fizeram então, foi a carta do mago junto. Então vamos retirar. Ok. Pronto. São importantes as mensagens, vamos guardá-las, obviamente. Muitas mensagens chegaram para vós, queridos consulentes, muitas mensagens. Movimento, portanto, a comunicação que tanto desejam. O lago mágico. Aqui todos os milagres podem acontecer. Então, desta frieza e desta circunstância de frieza que aconteceu convosco, devido de facto a esta situação tão complicada que aconteceu na vossa vida, o que vos estão a dizer então é que haja encorajamento. Este encorajamento é também para vós um motivo de acreditarem não só no movimento, como também neste lago mágico de acontecimentos maravilhosos que a vossa vida vai ter. E também aqui esta carta do voar. O voar, deixar que a vossa imaginação, o vosso trabalho, a vossa vida, o vosso empenho em todo o restabelecimento desta situação possa então ocorrer da melhor forma. Cartas maravilhosas, mensagens maravilhosas para vós, que deixamos então à vossa consideração, porque elas são profundíssimas. Não esqueçam, todas estas mensagens são fantásticas, não há uma única que não se coordene de facto com o momento relacionado com esta tiragem, todas elas vêm concordar com os vossos momentos presentes, com os vossos momentos passados e seguramente também com os vossos momentos futuros. Queridos consulentes, sabemos que está longa esta tiragem, foi aquela que nos foi então permitido oferecer-vos. Desejamos o melhor possível para vós, que tudo se resolva da melhor modo na vossa vida, que tudo corra da melhor forma, que tudo seja pleno e fabuloso para vós. Continuem a cuidar de vós, da vossa vida, dos vossos objetivos. Tenham fé, porque tudo vai ocorrer de acordo com a vossa vontade. É muito bonita esta ligação que aqui está, é uma ligação sagrada, divina, então se couber na vossa vida, aceitem-na, por favor. Fiquem bem, queridos consulentes, obrigada pela vossa colaboração, o vosso carinho, os vossos comentários, o vosso apoio. Contem connosco também para continuar a dar-vos este apoio. Voltamos a estar convosco na leitura quinzenal de amor de abril, para a próxima segunda quinzena. Até lá, meus queridos consulentes, fiquem bem, cuidem de vós, amem-se, por favor. E muito obrigada e até breve.